A gente até fala que o cerrado, ele é uma floresta de ponta cabeça. Ele tem mais raiz do que tronco e folhas. Tem muitas raízes. E isso gera, resumindo, como se o solo ficasse uma esponjinha que capta essa água da chuva e reserva nos reservatórios subterrâneos, nos lençóis freáticos. E esses lençóis freáticos vão brotar nascentes a partir deles. Ou seja, sem plantas no cerrado, sem árvores no cerrado, sem água embaixo do solo, sem nascentes, sem água nos rios, e sem águas nos rios, sem energia pra gente. E sim, o desmatamento no cerrado tem muito a ver com as nossas contas de energia que está aumentando hoje. Alô? Planeta Terra! Salve ouvinte do Alociência, esse episódio de hoje foi desafiador porque a gente gravou ao vivaço no YouTube, e foi um episódio feito em parceria com o Sesc Carmo, daqui do centro de São Paulo. A gente foi convidado a fazer essa brincadeira com biomas e plantas, junto com uma botânica respeitadíssima, a Rosi Isaías. Como a conversa foi longa, a gente dividiu esse episódio em duas partes. Nesse episódio a gente vai falar sobre os biomas Pampas, Caatinga e Cerrado. No próximo episódio a gente vai falar sobre a Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal. E só mais um conselho, nesse episódio a gente vai citar 6 nomes de plantas diferentes. Então vale muito a pena você jogar o nome delas lá no Google só pra ver a carona dela e ver como ela é bonita mesmo. Então é isso, bora pro episódio. Aí, parceiro, tá na linha? Alô, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Alociência. Eu sou o Lucas Andrade, eu tô aqui com a Rosi Isaías. Então, eu sou a Rosi Isaías, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora do CNPq, botânica desde o século passado, né? Eu sou uma mulher de 56 anos, tenho a pele escura, negra, os cabelos grisalhos, uso óculos, estou com um batom vermelho, uma blusa preta e os fones aqui para tentar captar o melhor som e o melhor áudio para vocês. Agora eu vou explicar qual é a ideia desse episódio, gente. A gente montou uma coisa aqui, vamos ver se vai dar certo, que se chama Batalha dos Biomas. Hoje a gente quer falar sobre os 6 biomas terrestres brasileiros e também falar um pouco das plantas que tem nesses biomas. E para isso a gente vai fazer uma competiçãozinha, eu e a Rosi aqui, uma competição saudável, que a Rosi e eu, cada um escolheu uma planta que mais gosta desses biomas. E a cada bioma que a gente vai apresentar, a Rosi vai apresentar a planta que ela vai trazer para defender, eu vou apresentar a minha planta, e aí vocês que estão nos assistindo ao vivo aqui, vocês vão votar. Vocês vão votar qual planta convenceu mais, qual foi a planta que você achou mais legal, mais interessante. Então vai acontecer 6 rodadas, cada uma um bioma, e que vença a melhor defesa. Né, Rosi? Nós, na verdade, não estamos competindo, né? Nós vamos nos divertir. A gente, então, deu esse nome de Batalha dos Biomas. Primeiro é bom a gente só lembrar onde que ficam os nossos biomas. Existem várias definições de biomas, a gente não vai entrar nesses pormenores aqui do que é um bioma. Tem vários autores que falam que existem vários outros tipos de biomas ou fisionomias, mas a gente vai usar aquilo que é mais clássico, que é mais ensinado em escola, que são o bioma Amazônia, mais na região norte, o Cerrado, que cruza aí o Nordeste, parte do Nordeste, um pouco do Norte e o Centro-Oeste do Brasil, e também o Sudeste, a Caatinga, que fica mais no Nordeste, a Mata Atlântica, que cruza toda a costa leste do Brasil, o Pampa, que fica no Rio Grande do Sul, e o Pantanal, que fica no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, certo? São esses biomas que a gente vai falar hoje. Também lembrando que existem os biomas marinho-costeiro, que hoje não vai dar para falar, mas rende um episódio com certeza. E já vamos começar logo com o primeiro, que são os Pampas. Os Pampas, eles ficam localizados onde? Como eu disse, no Rio Grande do Sul, mas ele também pega a parte do Uruguai e da Argentina. E qual é a cara dos Pampas? Para você visualizar bem os Pampas, é assim,
um campo que mais parece uma planície mesmo, a maioria da área dos Pampas é planície, e tem bastante gramíneas, mas também tem uma ou outra árvore, assim, predominância de gramíneas, né? Aquele campo mesmo. Tem algumas colinas, mas é bem uma planície com gramíneas. E uma temperatura bem baixa, uma média aí de 13 a 17 graus Celsius. E quando você olha uma imagem aí de Pampas, você olha e fala assim, putz, que diversidade que tem aí. E eu te falo, tem uma grande diversidade. Claro que não é uma Amazônia, mas tem uma diversidade muito grande, muito maior do que eu imaginava antes de começar a pesquisar. Para vocês terem uma ideia, tem mais de 100 espécies de mamíferos, mais de 470 espécies de aves e plantas. Gravem esse número que a gente vai comparar. Plantas, tem mais de 3.000 espécies de plantas desse bioma Pampas. Então, que é bastante. Então, assim, já vamos começar bem olhando para essa diversidade de plantas. Uma vez que eu já apresentei esse Pampa, agora é sua vez, Rose, de defender a sua planta que você trouxe do Pampa. Vamos lá, a planta dos Pampas sulinos que eu escolhi é o Inhandavaí. Primeiro porque eu adoro esse nome vulgar, né? Inhandavaí é muito sonoro para mim. Cientificamente, o Inhandavaí se chama Vachellia farnesiana. Mas se nós pesquisarmos, nós vamos encontrar também a planta sendo chamada de Acácia farnesiana ou até mesmo de Mimosa farnesiana. Mas o nome que nós, botânicos, consideramos válido hoje para a ciência é a Vachellia farnesiana, os outros dois são sinônimos. É um pequeno arbusto ou arvoreta, e essas arvoretas se localizam no meio desse campo. Chegam aí em média 3 metros de altura, os ramos são lenhosos, ou seja, eles não são verdinhos flexíveis, eles são bem duros, são tortuosos, e o Inhandavaí costuma acontecer nas matas ciliares também. Ele acompanha os cursos d'água, rios, riachos, pequenos lagos, mas ele também pode invadir as áreas de pastagens. E as pessoas lá do sul também podem usar, nós também podemos usar o Inhandavaí para cercas vivas. Ele tem espinhos ao longo dos ramos e daí forma uma cerca bem fechada, impedindo a passagem de animais de pequeno ou grande porte, como o Lucas falou aí, muitos mamíferos, muitas aves habitam os Pampas, né? É uma planta ornamental muito bonita, conhecida como acácia amarela comumente. Suas flores formam os pompons e são flores hermafroditas. Esses pompons são umas inflorescências arredondadas, umas bolotinhas mesmo, que nós chamamos tecnicamente de glomérulos, e o que dá característica visual são os numerosos estames, que são as partes da flor que produzem os grãos de pólen, a parte masculina, por assim dizer. Além de serem extremamente vistosas, elas são aromáticas, produzem um odor forte, um odor adocicado, e esses numerosos estames, então, produzem os pólen, os grãos de pólen, que se agrupam em políades e grudadinhos mesmo por uma substância viscosa, e esse odor adocicado das flores atrai os polinizadores, que são abelhas ou moscas. Pra descrever quem tá ouvindo a gente, os frutos parecem, uma vagenzinha gordinha, né? Sim, são vagens gordinhas, típicas da família, né? Família dos legumes, leguminosa. Boa. Agora eu vou na minha defesa. Vocês que estão assistindo a gente ao vivo, já vai marcando aí, já vai pensando se foi uma defesa boa da Rose ou não. Então, minha planta que eu trouxe aqui é o capim pluma branca. O nome científico é, eu acho muito difícil, Botriocloa lagurioides. E eu achei ele muito interessante porque, assim, Pampas tem muitas gramíneas, como eu disse, mas ele se destaca quando você olha no meio daquele horizonte. Você consegue ver, imaginar, né? São gramas mesmo, né? Gramíneas, mas ela cresce com uma ponta que parece uma pluma mesmo, um pomponzinho, um rabinho de cavalo, né? E ela cresce mais ou menos de 30 a 80 centímetros e é muito comum no Rio Grande do Sul, em locais naturais ou alterados. E também em solos arenosos, ela é bem tolerante à seca. E ela é linda. Eu trouxe... o principal motivo que eu trouxe ela aqui é porque ela é muito bonita. Eu acho ela linda, assim. Ela tem essas inflorescências esbranquiçadas e plumosas. E ela tem um arominha de limão. E não é à toa que ela é bonita. Ela é muito utilizada na decoração de casa, decoração chique, assim, e até na jardinagem.
assim, eu mesmo já tô querendo, depois que eu pesquisei isso, eu já tô querendo botar na minha casa, assim, umas decorações dessa capim-pluma branca. Quem quiser saber mais, eu recomendo muito esse livro aí, Cores e Formas no Bioma Pampa. Ele fala todas as gramíneas ornamentais nativas que os pampas têm. Tem muitas, acho que tem 40 e poucas lá nesse livro, da Embrapa, esse livro. Agora, esse é o momento, galera, quem tá no chat, esse é o momento de votar. Só lembrando quem são os candidatos. Primeiro é o Ian Davaí, que parece o pomponzinho, parece um sol radiante, que a Rose defendeu, e o outro é Capim Pluma Branca. Votem agora. Vamos dar um minutinho, mas a gente não vai ficar em silêncio nesse minuto. Tem que manter a audiência, Rose. Então vamos falar de bichinho fofo. Então, eu ia dizer que essa pluma aí do capim é onde estão as sementes, né? Essa inflorescência. Então imagine isso sendo levado pelo vento, um monte de sementes que estão ali. Deve ser, assim, uma dispersão muito eficiente, por isso ela chegou lá em Santa Catarina. Putz, verdade, é verdade. E enquanto vocês votam, eu queria também defender a fauna dos pampas, que a fauna também é muito linda, pouco falada também, eu não vejo passar tanto assim, né, em documentário. Eu trouxe aí 3 espécies aí, veado campeiro, os tucutucos, esse roedor que parece um chinchila aí, que ele faz galerias no chão, ele faz buracos, cavernas aí nos terrenos arenosos, e ele até é um problema para fazendeiros, assim, que o gado, quando passa por cima dessas galerias, ele acaba tropeçando, então, enfim, existe um certo conflito aí, mas os tucutucos também, ele é muito alvo de estudos de fisiologia. Inclusive o Gollum, o Jefferson do Alociência, ele estuda esses tucutucos, porque eles ficam enterrados embaixo do solo e por causa disso o sistema circadiano dele, o sistema de sono e vigília, fica alterado. E aí ele é excelente para ser estudado nesse sentido. E aí também tem o furão, que também é dos pampas. Beleza, votações encerradas. A Raquel tá falando com a gente. Aconteceu... Ah, não. Ela mandou pra gente aqui. Aconteceu um empate. Um empate. Então, é isso. Tá empatado. Beleza, empatou. Mas a gente ainda tem outros 5 rounds pela frente. Vamos agora pro bioma da Caatinga. A Caatinga... Muita gente olha pra Caatinga e fala... Ah, é deserto, né? Seco... cacto, e é isso, né? Só que não é só isso, gente. Localização, né? Ela fica lá no nordeste do Brasil. Ela abrange aí estados como Paraíba, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Tá em 11% do território nacional. E ela tem esse nome porque Caa, em Tupi-Guarani, quer dizer mata, e Tinga quer dizer branca. E isso é a aparência que ela tem na época de seca. Porque na época de chuva, ela floresce, ela fica linda, ela fica toda verde, né? Então não necessariamente totalmente branca. Ela tem longos períodos de estiagem, de pouca chuva. Tem uma temperatura muito alta, né? A média de 27 graus. Mas não é só deserto. Ela tem esse aspecto seco, mas ela é extremamente biodiversa. Ela tem essa vegetação que são adaptadas ao ambiente seco. Quando a gente olha espinhos acontecendo nessas vegetações, o espinho, na maioria das vezes, né, Rose? Não em todas as plantas, mas o espinho muitas vezes é a folha da planta. E a folha, quais são os 2 grandes papéis da folha na planta? Principalmente fazer fotossíntese e fazer a transpiração da planta, que a gente chama de evapotranspiração, certo, Rose? Certíssimo. Vai falando aí, eu posso falar alguma besteira. E por ter uns espinhos, por terem folhas menores, essas plantas acabam transpirando menos. E isso é muito importante num ambiente que é extremamente seco. Então a gente vê aí árvores baixinhas, os troncos mais retorcidos e muitos espinhos, ou quando tem folhas muito pequenininhas nessas espécies. E agora eu vou dar número. Eu falei que nos pampas tem mais de 3.000 espécies de vegetais. Aqui na Caatinga a gente tem 5.311, pelo menos, até agora, de espécies de plantas. Olha aí, muito mais do que nos pampas, e sendo que 1.547 são endêmicas.
Ou seja, só tem lá. Então, para quem olhava e falava, putz, é deserto, eu acho melhor você repensar muito bem nisso. E, como eu disse, na época de seca, ela tem esse aspecto mais esbranquiçado, mas quando vem a chuva, que é de janeiro até maio, ela, assim, questão de dias, né, Rose? Ou até no dia seguinte, assim, ela já fica toda esverdeada na época chuvosa. Então, a cara dela muda conforme a época. Então, Caatinga não é só deserto, tá bom? Não é deserto, não venham com essa de, Caatinga é deserto. Beleza? Entendemos o que é Caatinga. Rose, agora é sua vez, brilha. Qual é a sua planta? Vamos lá, a planta que eu escolhi é a Espondias tuberosa, também conhecida como umbuzeiro. Ela acontece na vegetação que fica ali um pouquinho, 900 metros acima do nível do mar, considerada uma montanha, né, para a região, e ela é endêmica do Brasil, só tem aqui. Chega ali a 4, 7 metros de altura, quando adultas, e pertence à família das anacardiáceas, a mesma família do caju, a mesma família da manga. E assim como a manga, né, seus frutos são comestíveis. Eu aprecio muito os frutos do umbuzeiro. Quem não teve oportunidade de experimentar, experimente. Nós temos aí indústrias de sorvete, de picolé, fazendo produtos à base dos frutos nativos, né? Então tem picolé de umbu, tem sorvete de umbu. É muito interessante o sabor, muito diferente, muito característico. O umbuzeiro é também conhecido como umbu cajazeira e é lá na região chamado da árvore milagrosa do sertão. Eu já falei da altura dela e por que ela tem esse nome, né, esse milagre que acontece. Porque mesmo naquele período de estiagem que o Lucas mostrou aí, quando está tudo sequinho, né, as plantas perdem as folhas. Como o Lucas disse, perder folhas é importante nessa região porque não pode perder água para o ambiente, tem que economizar ao máximo. O umbuzeiro está lá, menino verde, florescer, com a copa frondosa, né, verdejante, maravilhoso. Qual será o segredo do umbuzeiro? Tá aí, gente, a cuca do umbu. Eu ouvi falar da cuca do umbu quando eu ainda estava na graduação. Eu brinquei, né, no século passado, mas foi lá pelos idos dos anos 1986, por aí. E eu achei fantástico, eu nunca tinha ouvido falar da batata do umbu, que é assim também chamado, mas eu aprendi como cuca do umbu. As pessoas vão batendo com o cabo da enxada, uma madeira no solo, e de repente ao redor da árvore ainda faz aquele barulho oco. Aí eles começam a cavar e descobrem essas estruturas que estão aí, essas bolotas. O que são essas bolotas? O que é a cuca do umbu? Do ponto de vista botânico, é um xilopódio, é um pé lenhoso, né? Se a gente fizer a divisão da palavra, pódio de pé, xilo de lenho, de madeira. Mas essa madeira, esse xilopódio, ele é muito rico em água. Então olha que bacana, a planta, mesmo em condições que não tem chuva, ela usa essa água que ela armazenou na cuca, né? E aí ela pode se manter verde todo o tempo. E o que as pessoas lá da região contam? Que os bandos de cangaceiros, o bando de lampião, sobreviviam nessas áreas, mesmo nos momentos de grande estiagem, porque eles sabiam desencavar a cuca do umbu e se alimentar dela, e ela é muito, muito hidratada, né? Eles se hidratavam com a água que está armazenada ali. Cada cuca dessa pode matar a sede de pelo menos 3 pessoas. E os soldados que iam atrás dos bandos, do bando de Lampião, por exemplo, eles passavam muita sede porque não conseguiam, não sabiam, né, desse recurso que o pessoal lá da região conhece muito bem. E aí, olha que bacana. Além desse sorvete maravilhoso, que a Amanda está dizendo aqui que adora, né, que é meio azedinho, meio doce, eu também gosto muito dessa diferença, né, de sabor, o pessoal da Embrapa desenvolveu aí os picles de xilopódio da cuca do umbu. E olha que bacana, se você põe a planta para crescer naqueles tubetes, aquelas estruturas de plástico, assim como se fosse um vasinho de plástico, a cuca cresce comprida, parecendo uma cenoura. E aí pronto, né? Já está no formato para trabalhar, acondicionar e vender como picles. Eu nunca experimentei o picles do umbu, mas já que está no meu caderninho para eu buscar e experimentar. Deve ser saboroso. Nossa, eu não sabia disso. Não sabia disso. Que
Demais, demais, demais. Bom, vamos para minha planta agora. A planta que eu trouxe hoje é a catingueira, mais conhecido como Caesalpinia pyramidalis. Ela tem esse nome porque as folhas dela têm um odor desagradável depois de um tempo, assim, no fim da época chuvosa. Então fica meio uma caatinga mesmo, assim. E ela tem uma capacidade muito interessante que eu achei, que é de rebrotar, mesmo depois que ela é cortada, assim. E ela tem meio que um superpoder, assim, que eu vi. Ela, ao chegar o período chuvoso, as gemas dela começam a brotar. Então ela é como se fosse um indicador de que a chuva está chegando. Ela é uma das primeiras a reagir à chuva, como eu disse, né? Assim que chove, a caatinga se transforma. E a catingueira é uma das primeiras a ficar bem frondosa, né? E ela, assim, ela serve para muitas coisas. Ela serve para alimentação animal. Ela fede um pouco, mas ainda assim, quando cai as folhas dela, os animais adoram comer essas folhas que estão no chão. E também, quando as folhas estão na fase mais verdinha antes de cair, tem animais que adoram comer também. Ela serve de abrigo para abelhas silvestres, ela tem ocos nos troncos delas, que as abelhas adoram fazer colmeia lá. O tronco dela serve de lenha, ela tem propriedades muito medicinais, as cinzas dela é muito rica em potássio e para isso pode ser usada para a produção de sabão. E ela é ideal para restauração florestal, porque aí ela é dura na queda, assim, né? Ela é a pioneira, ela é uma planta que consegue crescer mesmo numa área muito degradada. Ela é super resistente, germina super rápido e ela dá muita semente. Então ela é bem indicada para reflorestamento. E tem uma coisa muito demais, que chama deiscência explosiva, que é incrível, assim. Tem algumas plantas que fazem isso, não é só ela, que são basicamente as sementes explosivas. As sementes, elas têm olha, eu não sei nem explicar como é que ela faz isso, é uma questão física que ela explode. Ela ela projeta as sementes delas para chegar até 10 metros mais longe da planta mãe. Então, comecem as votações, umbuzeiro e catingueira. Vamos ver quem ganha. Aí o umbuzeiro que tem água embaixo da terra, né? Na raiz mesmo. É na raiz mesmo, né, Rosi? Na cuca? Não é uma raiz. É uma estrutura que, se a gente pensar em termos botânicos, ela é meio caule e meio raiz, sabe? E ela fica lá embaixo. Não é nem raiz nem caule, é o meio. Então é xilopódio. E os botânicos resolveram Beleza, chamar. xilopódio cheio de água e a catingueira explosiva. Enquanto vocês votam, um chorinho de caatinga. Eu falei pra vocês que a caatinga, ela é diferente das outras, assim, ela é única, na verdade. Ela é o único bioma brasileiro que é exclusivo do Brasil. Ela não divide entre nenhum outro país. E é o seguinte, ela é semiárida e ela é muito parecida com muitos tipos de regiões semiáridas que tem no Chile, na Ásia, na África. São bem parecidas com a caatinga, mas não é a caatinga. Por quê? Se você analisar as espécies dela, ela é muito mais diversa do que essas outras áreas que eu te falei. E também ela tem muito mais espécies exclusivas, as chamadas espécies endêmicas. E resulta aí nessa coisa maravilhosa que a gente vê, tem muitos pontos turísticos lá, né? Quer fazer um rolê legal, vai pra Caatinga, vai fazer trilha lá e tal. E tentando entender por que ela é diferentona das outras áreas semiáridas do mundo, tem 3 grandes motivos para ela. Um grande motivo é a história desse bioma. A história desse bioma, ela passou por muitos eventos, antigamente, antes da gente, de variações de clima, entre muito quente ou muito frio. E isso gera uma biodiversidade grande. Além disso, ela tem uma variedade de rochas diferentes. E uma variedade de rochas gera uma variedade de solos diferentes. E solos diferentes, você pode aí ter uma diversidade de profundidade, de retenção de água, de capacidade de ter nutrientes. E isso gera muitos, que a gente chama de nichos diferentes, gerando mais biodiversidade. E, por fim, uma outra característica que deixa ela diversa é que ela faz fronteira ali com o Cerrado e com a Mata Atlântica, e também rola uma troca aí de espécies, né? Um fluxo aí. E então, é por isso que a Caatinga ela é única. Então, nunca mais chamei a Caatinga de deserto, de seco, demais. Ela é seca, mas ela
não é pobre em nenhum sentido. A gente precisa ter muito orgulho e cuidar dela. Certo? Agora, votações encerradas. Raquel vem aqui, ó, falando no meu ponto. Que quem ganhou foi o Umbuzeiro. Todos os votos foram pra ela. Ah, não. Perdi. Mas é isso, beleza. Então tá 1-0. 1-0 até agora. Alô pessoal, tudo bem? Aqui é o Caramelo e eu vim dar um recadinho rápido pra você. Se você tá gostando desse episódio, é um bom momento pra gente lembrar que o Alociência é um projeto independente, ou seja, a gente só se mantém no ar graças às nossas campanhas de financiamento coletivo. Então se você pode contribuir financeiramente com a gente todo mês, você pode entrar no apoia.se/alociência ou no patreon.com/alociência. Fazendo isso, você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores do WhatsApp. A gente faz umas discussões sobre os bastidores e também a gente faz alguns sorteios exclusivos de vez em quando. Agora, se você não pode doar financeiramente todo mês, mas quer doar um dinheirinho pra gente, você pode fazer isso pela nossa chave Pix, que é o e-mail contato@alociência.com.br. E se você não pode contribuir financeiramente nesse momento, você pode divulgar a gente nas suas redes sociais, indicar um episódio para aquele amigo que você sabe que vai gostar do tema. Isso já ajuda bastante. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, é um bom momento para você dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bora voltar pro episódio? Vamos pro bioma Cerrado e esse daí eu vou defender muito ele. Porque o Cerrado ele é pouco falado aí em documentários, em televisão, ele é muito pouco falado. Então vamos falar dele aqui que ele merece atenção. Vou falar por quê. O Cerrado, primeiramente, ele está em 25% do território brasileiro. Como eu disse, ele se estende ali até do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste do Brasil e pega um pouco do Norte também. Ele tem muitos animais, né? Mais de 2.600 espécies de animais. Ele tem uma cara mais de savana, ou seja, savana, você lembra logo da paisagem do Rei Leão, quando fala de savana, né? Assim, árvores com um espaço entre elas, e esse espaço é coberto por gramas ou arbustos. Mas não é só essa cara que ela tem. Ela tem 3 grandes fisionomias, tem mais, mas a gente não vai entrar em detalhes, mas grandes fisionomias assim, mais caronas do Cerrado. Tem a savânica, que é uma delas, que eu acabei de falar, mas também tem as formações florestais, que ela forma florestas sim. O Cerrado forma florestas fechadas, com teto de copas de árvores, ela consegue. De novo, não é que nem uma Mata Atlântica, não é que nem uma Amazônia, mas ela faz formações florestais riquíssimas. E também forma formações mais campestres, ou seja, menos árvores, mais espécies de plantas rasteiras, gramíneas e por aí vai. E ela é extremamente diversa. E além de ser diversa, o Cerrado ele tem uma importância que eu queria que vocês levassem para casa, para falar hoje na janta. Comenta com todo mundo isso, porque ninguém fala. O Cerrado, ele é considerado a caixa d'água do Brasil. Porque nele nascem os rios que vão banhar as 8 bacias hidrográficas do Brasil. O Brasil tem 12 bacias hidrográficas. Ela banha, ela abastece 8 dessas 12 bacias. Inclusive, de lá que saem as nascentes de um rio muito conhecido chamado Rio Paraná. E não sei se vocês conhecem, esse Rio Paraná é gigante. E ele alimenta uma hidrelétrica chamada Itaipu. Itaipu é nada mais nada menos do que a maior hidrelétrica em termos de energia limpa e renovável do mundo. Então, recapitulando, o Cerrado ele é responsável por banhar esse rio que gera energia pra gente. E por que isso acontece? As raízes, a gente até fala que o Cerrado ele é uma floresta de ponta cabeça. Ele tem mais raiz do que tronco e folhas. Tem muitas raízes. E isso gera, resumindo, como se o solo ficasse uma esponjinha que capta essa água da chuva e reserva nos reservatórios subterrâneos, nos lençóis freáticos. E esses lençóis freáticos vão brotar nascentes a partir deles. Ou seja, sem plantas no Cerrado, sem árvores no Cerrado, sem água embaixo do solo, sem nascentes, sem água nos rios, e sem águas nos rios, sem energia pra gente. E sim, o desmatamento no Cerrado
tem muito a ver com as nossas contas de energia que está aumentando hoje. Não é por acaso. Então, eu queria até trazer dados aqui que o Cerrado ele é o segundo bioma brasileiro mais destruído pela ação humana. Só perde para Mata Atlântica, que foi extremamente devastada ao longo de toda a colonização, né, do Brasil, mais de 500 anos. Do ano 2000 a 2019, ele foi o bioma mais afetado por queimadas, com focos de fogo em 41% da sua área, em 19 anos, nos últimos 19 anos. E esse fogo não é natural, nessa proporção não. O Cerrado ele evoluiu com queimadas naturais, mas é uma queimada que não é frequente como essa. Né? Tem plantas que precisam do fogo para se rebrotar, né? Para renovar aquele ecossistema. Mas da maneira que a gente está afetando as queimadas no Cerrado, está gerando aí esse desmatamento desenfreado. Só em março de 2021, dado de março de 2021, aconteceu um aumento de 146% nas queimadas em relação a 2020. Ou seja, está aumentando ao longo desses anos. Quem é que está desmatando? Ela é muito ameaçada principalmente pela agropecuária, principalmente para plantar soja e milho, que vai, a maioria desse milho, dessa soja, alimentar gado ou ser exportado para a China. Tá? E um dado aí de 2021, o Cerrado ele perdeu em vegetação nativa o equivalente a 5,5 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Enfim, tudo isso para falar, a gente precisa olhar mais para o Cerrado e saber o que ele significa para a gente e perceber que a nossa conta de luz não está aumentando por acaso. Antes da planta da Rose, eu trouxe uma notícia fresquinha aí, ó, dia 3/2 de 2022, desse ano, semana passada. A ANEEL estima que novo empréstimo às distribuidoras de energia seja de até 10,8 bilhões. Para quê? Para isso não aumentar a nossa conta de luz, não surtir efeito no nosso bolso. Mas esse dinheiro da ANEEL veio do nosso bolso. É um dinheiro público. E ela fez isso por causa das secas das hidrelétricas. As hidrelétricas estão nessa crise energética por falta de água nos rios, tá? Então, quando a gente fala que desmatamento gera prejuízo financeiro também, é disso que a gente está falando. É exatamente disso que a gente está falando. Além dos outros valores do Cerrado, ele também tem um valor financeiro que está chegando. A nossa conta está chegando. Passando a bad vibe agora, né, Rose? Vamos então defender a sua planta. Bom, vamos às nossas plantas. A planta que eu escolhi para falar, para representar e falar sobre a flora do Cerrado é o Cariocar brasiliense, mais conhecido como pequi. O pequi é uma árvore imune de corte. Esse termo é interessante, mas numa época que a gente está falando muito de imunidade, né? Mas não tem a ver com a nossa imunidade humana, não. Quer dizer que eu não posso cortar uma árvore de pequi. É contra a lei, é um crime ambiental suprimir uma árvore de pequi, um pequizeiro. E se eu tiver que fazer isso, eu tenho que pedir autorização para o IBAMA e tenho que me comprometer a plantar novas árvores do pequi para que essa espécie não se extingua, porque ela está ameaçada de extinção. Bom, eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade de falar de uma planta que eu já estudei do ponto de vista das interações com os insetos. Então eu já estudei o pequi, mais especificamente as galhas do pequi. Essas estruturas que vocês podem começar a ficar atentos na natureza. Eu costumo dizer que uma vez que a gente vê a primeira galha, a gente começa a ver galhas em todos os lugares. Então nas folhas dos pequizeiros são muito comuns essas bolotinhas pilosas, bem peludas, e dentro dessas bolotinhas moram vespas. E essas vespas dependem de produzir essas estruturas, as galhas, para completarem seus ciclos de vida. Essa interação é espécie específica, uma espécie de vespa e o Cariocar brasiliense. Se nós extinguirmos o Cariocar brasiliense, a espécie de vespa também será extinta, porque ela não consegue completar seu ciclo de vida. Mas o pequi é uma árvore linda, gente. Tem essas flores vistosas com esses estames maravilhosos, numerosos, grandes, atrai beija-flores e abelhas, e ela é polinizada por morcegos e por mariposas. Após a polinização, forma-se os frutos, e esse fruto amadurece, cresce, é um fruto muito apreciado pela culinária. No Centro-Oeste você não passa sem provar algum prato que leve pequi.
E o nome pequi, em tupi, quer dizer pele espinhenta. E aí, para comer o pequi, há que se ter uma certa habilidade. Muito cuidado. Porque o fruto do pequi tem muitos espinhos. Na verdade, esses espinhos estão grudados na semente do pequi. E aí, se você morder com toda a vontade, esses espinhos vão ser injetados na sua mucosa bucal. E dizem que dói muito. E como eles são muito numerosos, você não consegue tirar, né? Você vai precisar da ajuda de alguém com uma pinça para ir tirando espinho por espinho. Você tem que ir roendo o fruto, né? Roendo a polpa com muito cuidado para romper, né, esses espinhos e poder se deliciar com o pequi. Eu continuo encontrando pessoas que gostam de pequi, que fazem licores, compotas, azeite, arroz de pequi, mas que tem que lidar com esses espinhos aí que são bem afiados e podem nos machucar. Gente, que horror. Ele parece como se fosse assim um ouriço com uma camada de fruto, né? De carne do fruto, vamos dizer assim. Então, a polpa, exato. Então engana muito quem vai dar uma mordidona aí. Nossa, que horror. Então, ó, eu ganhei lá na votação anterior, mas acho que agora o pequi vai me destruir. Então. Vamos ver. Vou te falar que você vai perder porque o que eu escolhi, eu amo, chama jatobá. Jatobá, eu adoro, ele tem um significado muito grande pra mim, já explico por quê. O nome, antes de tudo, né, o nome científico dele é Hymenaea stygonocarpa. E ela é uma árvore de fruto muito duro e, assim, todas as partes que você pensar dela, a gente pode usar pra alguma coisa. Não que isso justifique a existência da planta, né, se ela serve pra gente, então ela é digna de existir. Mas essa daí, no caso, ela é muito útil pra gente, seres humanos. Porque a polpa dela, ela é extremamente nutritiva. Ela tem uma farinha, é uma farinha já pronta, assim. Ela é bem farinhosa mesmo, assim. E dá pra você fazer várias coisas com ela, tipo bolo, pão, picolé. Tem gente que bota na cachaça. Ou até você fazer um suplemento, assim, em pó. E os animais, eles adoram. A cutia, pássaro, viado, adora. Muitos chefes de cozinha renomados estão usando aí o jatobá, estão descobrindo o jatobá e os sabores do jatobá. E como eu disse, ela é muito nutritiva na questão proteica. Ela tem tanta proteína quanto o fubá de milho e mais proteína do que a farinha de mandioca. E aí eu me pergunto, por que a gente não vê esse tipo de farinha no supermercado, né? Pelo menos eu não vejo, né? Porque é uma planta nativa nossa, poderia estar sendo super, enfim, explorada aí no bom sentido. A casca dela tem um potencial muito grande na indústria de cosmético. E também a semente, ela pode ser usada num processo de produção da borracha. Então, assim, todas as partes dela, nesse sentido, podem servir para alguma coisa. Até fiz uma pequena busca no YouTube, aí você joga jatobá, aparece farinha de jatobá, suco de jatobá, caipirinha com jatobá, bolo, geleia de jatobá. Só aí já ganhamos, pelo paladar. Mas calma aí que ela também, as folhas dela são, assim, lindas, esse tipo de folha dela. Vou tentar descrever, é como se fosse uma folha dupla, né? Mas é uma única folha, certo, Rose? São folíolos que a gente chama na biologia, né? 2 folíolos. São 2 folíolos, né? Uma folha com 2 folíolos. Então é uma folha cortada, assim, uma folha, vamos dizer, gêmea. Composta, perfeito. E aí é uma árvore que pode chegar até 20 metros, super grande, e ela é muito boa para reflorestamento, ela cresce em condições extremamente adversas. E não é só a folha, que também é muito... A folha, inclusive, ela pode ser tóxica e pode ser utilizada para repelir pragas em cultivos, tipo a lagarta de mariposa, tipo fungos. Você pode usar a seiva da folha. Mas também a seiva do tronco dela vira uma resina, que essa resina, ela pode ser explorada para outras coisas, princípios medicinais, mas ela também é inflamável. E tem um fator cultural aí que muitos indígenas usavam essa seiva, que quando ela entra em contato com o ar, ela fica durinha e vira uma resina. E aí os indígenas passavam nas pontas das flechas para fazer flechas com fogo. Cara, isso é incrível,
E a casca dela, do tronco, ela é medicinal para principalmente problemas respiratórios, pode ser usado. E eu falei que tinha um significado para mim, ela tem um conto indígena que eu não lembro exatamente, são várias sociedades indígenas que têm essa coisa em comum com o Jatobá, que conta que os deuses, o primeiro deus, que é o Maíra, ele fez o mundo a partir da planta de uma árvore de Jatobá. Tudo começou com uma árvore de Jatobá, segundo essa lenda, e aí deu origem ao Maíra, que é esse deus, e aí ele foi o criador de todos os outros deuses, primeiro o deus Lua, que se chama Yahi, e o outro que é o Sol. Então, eu explorei isso no meu quadrinho, inclusive, que eu sou apaixonado por essa planta desde quando eu fiz esse quadrinho aí. Enfim, votem! Esse é o momento de votar! Então, lembrando, o pequi, das frutas espinhentas, e o jatobá, a planta que serve pra tudo. E enquanto o pessoal vota, vamos falar de bichinho também. Tem essa espécie aí que se chama Filomedusa, que é uma espécie de perereca, que é um exemplo de por que é importante preservar animais, porque essa espécie tem um interesse medicinal. E essa Filomedusa, ela é uma perereca que ela tem essa característica aí, as costas bem esverdeadas, a barriga mais branquinha, e o abdômen, né, mais branquinho, e nas coxas dela, vamos dizer assim, ela tem essa coloração preta com pontinhos laranjas, que ela é muito venenosa, bem venenosa, já peguei uma dessa na mão, morri de medo. Mas essa substância que ela tem na pele dela está sendo estudada para a cura de doença de Chagas, por exemplo. Então, é uma reflexão aí de como que a nossa fauna, a gente está sendo descoberto, né? E o que a gente não sabe da fauna do Cerrado também, que pode ter algum interesse medicinal, interesse ecológico, interesse industrial, enfim, né? Que cada vez que a gente perde espécie, a gente perde também esse potencial. Então, votações encerradas. Nossa, por causa de um voto, o Jatobá ganhou. Palmas pro Jatobá, ele merece. Palmas pro Jatobá, é isso, gente. Então é isso por hoje, galera, vamos parar por aqui esse episódio. No próximo episódio o jogo continua. A gente vai falar sobre Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal. Quem será que vai ganhar? A Rosia ou o Lucas? Eu, no caso, né? Tô falando em terceira pessoa, isso é estranho. Enfim, se você quiser saber com mais detalhes, corre lá no perfil do Sesc Carmo no YouTube. Eles vão fazer uma série de cursos, cada um sobre um bioma, e com artistas que desenham espécies de planta de cada bioma brasileiro. Meu, com certeza vai ser muito da hora, corre lá. Então até a parte 2 da Batalha de Biomas, ou quando tivermos mais fichas. Falou!